Você já fez algo por alguém que você ama e essa pessoa nunca soube? Não um favorzinho ou um gesto pequeno. Tô falando de algo que custou parte de você de verdade. Uma decisão que você tomou sozinho, no escuro, carrega até hoje sem conseguir contar pra ninguém. Algo que se a pessoa soubesse o preço real que você pagou, mudaria completamente o que ela pensa sobre você. Se isso já passou pela sua cabeça alguma vez, fica aqui, porque hoje a gente vai falar sobre um cara que passou anos sendo chamado de traidor e de assassino, que olhou nos olhos da pessoa que mais amava nesse mundo e plantou ódio dentro dela, como se fosse um presente. E quando a verdade veio à tona, todo mundo percebeu. Cada ato que parecia ódio era amor, cada decisão que parecia crueldade era proteção. Itachi Uchiha. Durante anos ele foi considerado o vilão da história, o cara que traiu tudo, que abandonou o irmão mais novo, que olhou nos olhos de uma criança e disse: "Você é fraco, não vale meu tempo", e sumiu. O Sasuke cresceu carregando isso. Construiu a vida inteira em torno de uma única missão: encontrar o seu irmão e acabar com aquilo de uma vez. Cada treino, cada batalha, cada escolha que ele fez tinha um propósito. E ninguém questionou, porque a narrativa era limpa, o vilão era óbvio, as evidências estavam todas ali. O que ninguém via é que Itachi tinha 13 anos quando recebeu essa missão. E não era uma missão qualquer. O clã Uchiha estava planejando tomar o controle de Konoha. Uma movimentação interna que, se fosse pra frente, não terminaria bem pra ninguém. E a liderança da aldeia chegou até o Itachi com uma proposta. E não tinha espaço para negociação. Você resolve isso por dentro ou a gente resolve isso por fora. Se a gente resolver por fora, não tem exceção para ninguém. Não é uma escolha entre certo e errado. É uma escolha entre dois tipos de perda, entre dois tipos de dor. E ele estava sozinho nessa decisão, sem poder pedir conselho, sem poder contar com ninguém que entendesse o tamanho do que estava sendo pedido para ele. E o Itachi aceitou, com uma única condição: que ele não abriu mão de jeito nenhum. O Sasuke não podia ser tocado. No meio de uma decisão que destruiria qualquer pessoa por dentro, a única coisa que ele negociou, a única coisa que ele defendeu com tudo que tinha, foi a vida do irmão, um garoto que naquela noite não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E em vez de desaparecer e deixar o Sasuke tentar construir a sua vida, o Itachi fez algo que poucas pessoas entenderam de verdade. Ele foi até o irmão, olhou nos olhos dele e plantou ódio, não por crueldade ou frieza, mas com intenção e cuidado, como quem planta uma semente sabendo que nunca vai ver a flor, porque o Itachi entendia uma coisa que a maioria das pessoas aprende quando já perdeu alguém: dor sem direção paralisa. Dor com direção move. O garoto que perde tudo, sem saber para onde olhar, não sobrevive. Mas um garoto que perde tudo e acorda todo dia com uma missão, com um fogo dentro do peito, com um nome que ele repete enquanto treina até não aguentar mais, esse se torna invencível. O Itachi transformou o amor que sentia pelo Sasuke na única coisa que poderia mantê-lo de pé, e entregou isso como um presente que o irmão nunca ia poder abrir. E o Sasuke cresceu, ficou forte, exatamente do jeito que o Itachi precisava que ele ficasse. O plano funcionou, só que plano nenhum prepara você para o momento em que você precisa olhar nos olhos do seu irmão, que passou a vida inteira te odiando, e entender que esse ódio foi você quem colocou lá, que a pessoa mais determinada, mais forte, mais focada que você já conheceu virou tudo isso por causa de uma mentira que você construiu, e que essa mentira foi o maior ato de amor que você foi capaz de dar. Tem uma coisa que ninguém fala quando analisa o Itachi. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi impulso ou desespero. Foi uma escolha fria e calculada, tomada com plena consciência do que aquilo ia custar. E mesmo assim, ele foi em frente. Por que alguém escolhe ser o vilão da história de alguém que mais ama? Carregar esse peso sozinho até o fim, sem poder contar pra ninguém. Tem um filósofo dinamarquês do século XIX chamado Søren Kierkegaard, que passou a vida inteira tentando responder exatamente isso. Não sobre Itachi, obviamente, mas sobre uma pergunta que é muito mais antiga do que qualquer anime: o que é o amor quando ele não pode ser visto? Kierkegaard escreveu um livro chamado Temor e Tremor, onde ele analisa uma história que incomoda as pessoas até hoje. Abraão e Isaac, se você não conhece, a história é mais ou menos assim: Deus pede para Abraão sacrificar o próprio filho. Abraão sobe a montanha com ele, levanta a faca e no último segundo o anjo desce e segura o braço dele. O filho estava salvo, mas Abraão já tinha feito a escolha. A maioria das pessoas lê isso e pensa: que tipo de pai faz isso? Que forma de amor é essa? E é exatamente essa pergunta que Kierkegaard responde. Ele diz que existe uma hierarquia de amor. O amor comum é aquele que o mundo consegue reconhecer. Você cuida, demonstra, você está presente de forma visível. Qualquer pessoa consegue apontar para ele e dizer: olha, acho que isso aqui é amor. Mas existe um outro nível. Um amor que age pelo bem do outro, mesmo quando isso significa ser completamente incompreendido, visto como um monstro, ou abrir mão até da possibilidade de ser amado de volta. Kierkegaard chamava isso de movimento absoluto e dizia que poucas pessoas da história foram capazes de fazê-lo de verdade.
Abraão não estava sacrificando o filho, estava passando pelo teste mais difícil que existe, agir por amor, quando o amor parece completamente ausente para qualquer pessoa de fora. Agora, vamos colocar o Itachi na mesma lente. Do ponto de vista de Sasuke ou de Konoha, de qualquer pessoa que soubesse o que aconteceu, Itachi era um traidor. As evidências estavam todas ali e ninguém tinha motivo para questionar. Mas por dentro, cada passo que o Itachi dava como foragido, cada missão cumprida, infiltrada na Akatsuki, cada noite carregando um segredo que não podia revelar para ninguém, era movido por uma única razão: manter o Sasuke vivo. Kierkegaard diria que o Itachi vivia o amor absoluto, um amor que não precisa de plateia, que não espera reconhecimento, que age a partir de dentro, completamente, sem precisar de retorno. E aqui vem a parte mais pesada dessa história toda. Esse tipo de amor existe no mundo real e é mais comum do que você imagina. O problema é que raramente aparece com clareza. Ele aparece disfarçado, aparece em formas que a gente não costuma reconhecer como amor. Um pai que nunca soube expressar o que sentia, mas trabalhou a vida inteira em silêncio para te dar o que você precisava. Alguém que te disse uma verdade dura, que te machucou na hora, e você só foi entender anos depois que aquilo foi o maior ato de cuidado que essa pessoa podia te dar. Alguém que tomou uma decisão que te afetou e que carregou esse peso sozinho, porque simplesmente não tinha como te contar o real motivo. Você já parou para pensar quantas vezes na sua vida você julgou alguém com base só no que parecia, com base na superfície, no comportamento, do que você conseguia ver de fora? E quantas dessas vezes você nunca soube o que estava acontecendo por dentro dessa pessoa? O amor que parece abandono, o cuidado que parece indiferença, a proteção que parece traição. Kierkegaard dizia que esses são os amores mais difíceis de viver e mais difíceis de receber, porque eles exigem algo que a maioria das pessoas não foi ensinada a dar: confiar no amor de alguém, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. E Itachi viveu isso até o último segundo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, não custa nada pra você e faz uma diferença enorme pro canal. Mas aqui eu preciso ser honesto sobre uma coisa. É muito fácil olhar pro Itachi de longe e transformar a história dele em algo bonito. O sacrifício nobre, o herói incompreendido, o irmão que deu tudo. Tem uma estética nisso que seduz. E eu entendo, mas a gente faz um desserviço pro personagem e a nós mesmos se não olharmos pro custo real de tudo isso. Itachi vivia com uma doença terminal. Seus olhos estavam se destruindo a cada uso. Ele tomava medicamentos para continuar funcionando, para conseguir simplesmente enxergar. Cada batalha que travava consumia um pouco mais do que ele ainda tinha, e mesmo assim ele não parava. Existe uma linha muito tênue entre sacrifício e autodestruição, e o Itachi cruzou essa linha, em algum momento sem perceber, porque ele chegou num ponto onde parou de se importar com ele mesmo. Ele tratou a própria vida como um instrumento, como algo que existe para servir um propósito maior, que pode ser completamente consumido nesse processo. E isso não é coisa só de anime. Quantas pessoas você conhece que vivem assim, que colocam tudo na frente sem nem questionar, que reprimem o que sente para não sobrecarregar ninguém, que tomam decisões pesadas sozinhas, porque acreditam que é o papel delas carregar aquilo, e de mais ninguém. A gente admira isso de longe, chama de força ou de maturidade, mas de perto, quando você realmente olha para essa pessoa, o que você vê é alguém que foi se apagando aos poucos, sem que ninguém percebesse. O Itachi foi se apagando aos poucos, ano após ano, missão após missão, carregando um segredo que pesava mais do que qualquer doença. E o preço mais alto que ele pagou não foi a doença, foi o exílio, foi ter se tornado o inimigo do único ser humano que ainda queria proteger. Porque o Sasuke precisava de um motivo para seguir em frente, precisava de um fogo, de uma direção, de algo que fizesse sentido num mundo que tinha desmoronado para ele. E o Itachi entendeu que a única coisa capaz de manter o irmão de pé era o ódio. Então ele virou o vilão da história do Sasuke com intenção, sabendo que cada dia que o Sasuke acordava querendo destruí-lo, era um dia que o Sasuke estava vivo, forte e com propósito. O Itachi trocou o amor pelo ódio do irmão e carregou isso como se fosse o maior presente que podia dar. A luta final entre Itachi e Sasuke não era uma luta comum, era o único espaço que o Itachi tinha para estar com um irmão de verdade, sem missão, sem dever ou um segredo para guardar. Só os dois. E o Itachi foi para aquela luta sabendo que não ia sair dela. Não porque perdeu, mas porque escolheu. Ele podia ter vencido, mas vencer significaria continuar carregando o peso que já estava destruindo tudo o que restava dele. E perder significava uma coisa que ele esperava há anos: poder chegar perto do Sasuke uma última vez. Quando ele colocou o testa na testa do irmão, antes de cair, naquele gesto simples que ele fazia quando era criança, foi a primeira vez em anos que o Itachi não estava representando nada. Não era um vilão, não era um foragido ou um agente secreto. Era só um irmão mais velho dizendo adeus, do único jeito que ele ainda conseguia.
e partiu sorrindo, não porque revelou tudo, ou porque o plano funcionou perfeitamente, mas porque naquele momento ele sabia, com uma clareza que poucos conseguem ter na vida, que nunca deixou de fazer a única coisa que importava para ele, amar o Sasuke, mesmo que o Sasuke nunca soubesse. Só que aí a verdade veio à tona. Toby foi até o Sasuke e contou tudo. A missão, a escolha, o motivo real por cada decisão que Itachi tomou. Cada detalhe que ele carregou sozinho por anos. E o Sasuke, que passou a vida construindo a identidade dele em cima do ódio por um vilão, descobriu que na verdade essa pessoa era a que mais amava ele no mundo. Não tem como preparar alguém para isso, porque não é só a perda de um inimigo, é o luto por uma relação que existiu de verdade, que foi real e profunda, e que ele nunca soube o que estava acontecendo. É descobrir que os anos que você passou odiando alguém eram os mesmos anos que essa pessoa estava morrendo por você. E é aqui que Kierkegaard volta. Ele dizia que o amor absoluto não depende de ser reconhecido para ser real, que a profundidade de um amor não se mede pelo que a outra pessoa sabe, mas pelo que quem ama está disposto a fazer sem nenhuma garantia de retorno. O Itachi nunca precisou que o Sasuke soubesse. O amor era real antes da revelação. Era real durante todos os anos de ódio. Era real no momento em que ele colocou a testa na testa do irmão e partiu. A revelação não criou o amor, só mostrou o que sempre estava lá. E talvez seja essa a lição mais difícil que essa história tem para oferecer. Não sobre Itachi, sobre você. Quantas relações na sua vida você mediu pelo que parecia na superfície? Quantas pessoas você julgou pelo comportamento, sem ter acesso ao que estava por baixo? E se parte do amor que você recebeu na vida, parte do cuidado real que alguém teve por você, nunca chegou até você da forma que você conseguisse ver? O Sasuke só entendeu depois que era tarde, mas você talvez ainda tenha tempo. Antes de continuar, deixa eu te indicar duas leituras que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. O primeiro é o Temor e Tremor, do Soren Kierkegaard, o próprio livro que a gente citou nesse vídeo. Kierkegaard mergulha fundo na ideia de amor absoluto, aquele que age sem precisar de reconhecimento, sem garantia de retorno. Cara, se você ainda não leu esse livro, te recomendo fortemente. E o segundo é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus, de John Gray, um livro que explica por que as pessoas que se amam de verdade às vezes parecem habitar mundos completamente diferentes, porque o cuidado de uma pessoa pode parecer indiferença para outra, porque o amor que você oferece nem sempre chega do jeito que a outra pessoa consegue receber. Os dois links vão estar na descrição. Se você comprar por lá, me ajuda a fortalecer o canal, então dá uma força aí. Mas eu fico pensando numa coisa depois disso tudo. O Itachi sabia desde o primeiro momento, ele sabia o que estava fazendo e o porquê. Ele não precisava de validação, não precisava de reconhecimento, nem precisava que o Sasuke entendesse para continuar em frente. Ele tinha clareza interna que a maioria das pessoas passa a vida inteira tentando encontrar. E o Sasuke? O Sasuke só teve acesso a essa verdade depois que era tarde demais para fazer qualquer coisa com ela. E é isso que mexe com a gente. Porque a pergunta que fica não é sobre o Itachi, é sobre você. É sobre as pessoas que estão na sua vida agora. É aquelas que talvez estejam amando você de um jeito que você ainda não consegue ver. Que estejam tomando decisões que parecem erradas. Que estejam se afastando quando deveriam chegar perto. E que estão fazendo escolhas que machucam sem que você saiba o que está por baixo. Você vai entender isso enquanto ainda dá tempo? Ou vai ser como o Sasuke, que passou anos odiando o maior amor que já recebeu? Mas existe um outro tipo de pessoa nesse mundo. Alguém que não age por amor, não age por ódio ou por esperança. Que perdeu tudo o que tinha e mesmo assim continuou de pé. Não porque acreditava que ia dar certo, mas porque era o único jeito que ele sabia existir. E a história desse personagem vai te mostrar o que acontece quando o dever se torna a única razão que sobra para seguir em frente. Se você quiser saber mais dessa história, dá uma olhada no próximo vídeo aí.